Boa tarde, 14 de novembro, hoje excepcionalmente, véspera de feriado, estamos na quinta. O tema hoje, 14 de novembro, é doenças da alma. Como amanhã é feriado, estamos fazendo hoje. Baseado no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, escrito por psicografia de Chico Xavier, Franciscano Xavier. E ali tem os alunos, tem lá no SlideShare. A gente sempre pega um tema do SlideShare e comenta alguma coisa. Alguns a gente cria, mas a maioria é tirado do SlideShare. Então, saúde, doença, cura. Saúde é o estado de total bem-estar físico, mental, social. Vamos ver quem está ali. Silmara Neto, Laranjal do Jari, Alexandro Briner, Laranjal, salve, salve. Então, completo bem-estar físico, mental e social. É a definição da Organização Mundial da Saúde. Não é apenas a ausência de doença, mas é um tema também, é uma definição completa demais, né? Se for tomar o risco, ninguém é saudável. Mas ela procura incluir várias, físico, mental, social e até mesmo espiritual. E a doença, estado resultando do desequilíbrio do espírito, se vai refletir no corpo espiritual e no corpo físico. O corpo espiritual também é chamado corpo de luz, perispírito, corpo psicossoma, tem outros nomes. Já está. E a doença seria quando há um desequilíbrio. A cura é o estado que aparece quando o espírito se reequilibra e também se reflete nos dois corpos, espiritual e físico. Na verdade são 7 corpos, né? Mas para facilitar a gente fala em 2, 3 só. Mara Fração, Pepe Viana. O físico é chamado soma também, é o corpo de carbono, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e outras substâncias. É o que a gente vê, né? O homem é um ser eterno a caminho da felicidade. Como alma, como centelha divina, ele é eterno. Semelhança do Criador. Procurando em cada encarnação maturação psíquica, biológica e o leve à perfeição. Então, como a busca, como dizia Jesus, sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial, não seria uma existência só de 50, 100 anos, e alguns não chegam nem a isso. Seria um tempo muito curto para evoluir. Precisaria centenas, muitas vezes até milhares de anos para chegar à perfeição. Sempre relativa, absoluta apenas Deus. Sendo um Deus só, né? Tem gente que concebe 2 deuses ou 3 deuses, mas a gente acredita que seja um só. E se nenhum poderia se igualar a ele, nem mesmo Jesus, nem mesmo o Buda ou outro, porque aí seria mais de um Deus. No ser tridimensional, o espírito, perispírito e matéria. Então, um dos mistérios do universo é o 3, o número 3, como dizia Tesla, o 3, 6 e 9. Se pode encontrar a psicogênese, a origem através do psiquismo das enfermidades da alma, como também defrontar. Lembrando que o budismo difere um pouco o espírito e a alma. Ele diz que o espírito é puro e a alma não seria tão pura. O espírito é nous, a alma é psique. O espírito é Atman e a alma seria a psique. É a que fica vagando, né? Como também defrontar a gênese das doenças, patogênese é a gênese das doenças, que assinala a criatura humana no seu transcurso evolutivo. O ser profundo, o autor de todos os acontecimentos em sua volta, é o espírito, seja qual for o nome que se lhe atribua. Consciência, espírito, alma, é a essência. É chamado também eu superior, Deus em nós, o eu sou, a presença eu sou, tem vários nomes que se usa. O Atman, chamado de Ruach em hebraico também. Causas, então. Bruna Bruck, Rosa Camargo, Bruno Bruck e Alcir Caetano. Rosa Camargo mandou um abraço. Então, as doenças kármicas são aquelas... karma é toda ação, todo pensamento, sentimento e ação resulta ação e reação, resulta numa reação. Então são doenças herdadas, congênitas e hereditárias, resultantes de desequilíbrios em existências anteriores. O termo vidas passadas é errado, o termo certo é existências passadas. E o hereditário também tem a ver com os pais, a questão da ligação. Os pais, os genes, metade masculino, metade feminino,
23 de cada um, como ponto 46. Como dizia Paulo, a gente herda os corpos terrestres do pai e da mãe, e os celestes do plano espiritual. As doenças adquiridas, provocadas por desequilíbrio nesta existência atual, as predisposições físicas ou espirituais para as doenças, provenientes de vários desequilíbrios de vidas e existências anteriores. Por isso a terapia regressiva a vivências passadas, tendências genéticas ante uma fragilidade na presente existência se manifestam sob a forma de doença. Então, os livros, eles falam na causas recentes, atuais e causas antigas. Antigas seriam de existências anteriores. Por exemplo, uma criança com câncer. Se tu não admitir a reencarnação, como é que tu explica o câncer infantil? Como é que a criança vai ter um câncer, mesmo que admita a possibilidade de oncogenes, genes ligados ao câncer, se ela não tem um agressor tipo radiação, cigarro, álcool, alguma coisa que leve ao desequilíbrio do DNA, como é que tu vai explicar o câncer sem admitir a reencarnação? Ivonete Goulart. Tinha mais alguma coisa ali? Deixa eu ver. Estado alterado da personalidade, no qual a pessoa tem sensação, que são as psicoses. Então, as loucuras, psicoses, são as formas mais graves de doença mental. Alucinações visuais e auditivas, ali também olfativas também, mas as mais comuns são visuais e auditivas, de escutar. Sensação de desconfiança de estar sendo observado e perseguido, paranoia, mania de perseguição, agitação, confusão, agressividade, insônia, inapetência. Isso pode ser comum também no bipolar, além da esquizofrenia. A esquizofrenia é meio dividida. Isolamento, pensamento bloqueado, apatia, desleixo com a aparência, atribuição de significados diferentes a coisas que estão realmente acontecendo. Distorção do pensamento, delírios, alucinações. A questão da audição tem a parte polêmica, que é experiências que foram feitas nos Estados Unidos, principalmente, projeto MK Ultra e outros, de controle mental através de hipnose, de controle por rádio e cirurgias no cérebro e controle à distância. Então, uma parte bem satânica do psiquismo humano. Kleber Soares Pereira e Realdim Bortolin. Realdim Bortolin está direto. Um grande músico. E a olfativa é interessante. Quando tu tem alucinação olfativa, tu tem que pensar em doença orgânica. Enquanto a visual e auditiva pode ser psíquica ou espiritual, se tiver olfativa, sempre é bom uma tomografia, uma ressonância, para ver se não tem um tumor cerebral, alguma coisa assim. Porque nós somos mente e corpo, então a gente tem que sempre buscar causas psíquicas e emocionais, mas também causas físicas. E aí entram malformações arteriovenosas, entram doenças, entram os casos de desequilíbrio de hormônios, desequilíbrio de metais pesados, intoxicação por metais pesados, desequilíbrios da tireoide e tantas outras dos rins, alucinose alcoólatra, alucinose por anfetamina, por LSD, por mescalina, por ayahuasca, por drogas em geral, tanto químicas e sintéticas quanto drogas naturais, cogumelos alucinógenos, tudo isso pode causar transtornos psíquicos. Que em cerimônias religiosas pode ser utilizada para um fim de evolução e de aumento da percepção, mas o uso recreativo pode levar até a morte ou arritmia cardíaca, casos bem complicados. E se sabe que, por exemplo, a maconha aumenta em 8 vezes a tendência para a esquizofrenia se a pessoa tiver na família e o gene da esquizofrenia já. E as anfetaminas, o LSD, mescalina, a ayahuasca pode levar a transtorno maníaco-depressivo. E a paranoia, né, como o Haller falou. Tem uso medicinal, tem uso religioso, mas aí o que se combate é o uso recreativo, né? A festa raves e com drogas sintéticas. Desoses neuróticas, então a neurose seria uma forma mais branda e mais comum. Diz que a maioria de nós somos normóticos, somos normais e neuróticos ao mesmo tempo, já dizia o Freud. Estado neurótico da mente, conflito íntimo permanente, intrapsíquico e entre pessoas também, interpessoal, tanto intra quanto inter, interno quanto externo, explosões emocionais, revolta contra a sociedade, infelicidade permanente, aí já entra a distimia, que é aquela pessoa que é depressiva o tempo todo,
personalidade depressiva, organismo implode, dores, pressão no peito, desconforto emocional, angústia. Aqui entra aqueles casos de estafa no trabalho, burnout e neuroses que levam a arquitetar plano de fracasso em nossa vida. Então, os conflitos é neurose, e quando chega a alucinações e delírios, já tem que pensar nas loucuras, nas psicoses que são mais graves. E tem as loucuras orgânicas também. Manganizo, por exemplo, por excesso de manganês. Tem excesso de chumbo, alumínio, também pode levar à loucura. Excesso de amônia, doenças do fígado, doenças do rim. Excesso de ureia, excesso de amônia. Metais pesados levam a transtornos psíquicos também. Desequilíbrios eletrolíticos também, né? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, algumas vezes são acompanhados de problemas também psicológicos. E ali o burnout é a exaustão no trabalho. Seria queimar por fora, se fosse traduzir. Briga de patrão, briga de marido e mulher, briga pais e filhos. Já foi falado. Seriam os conflitos do dia a dia, né? E já a loucura é bem mais grave. E existe também a personalidade borderline, que é entre a neurose e a psicose. São aquela que tem risco de suicídio, tentativa de suicídio, é um caso bem complicado. Pessoas gostam de chamar atenção. Essa aí eu vi que ela é complicada, porque muitas vezes a pessoa que ela é borderline, borderline é limítrofe. Isso, é a personalidade que ela tem esse problema do borderline, ela se torna muito dependente de uma figura em especial, e ela meio que ela faz com que essa pessoa de quem ela é dependente se torne refém dela. Ela chantageia, dizendo que vai se matar se ela sair de perto. Dificilmente consegue um casamento, algo mais durável. Isso. São relações instáveis. Pode ter uso de droga, álcool. Só que eu li em algum local que o borderline, há uma tendência dele com o tempo ele se dissipar, ele amenizar os efeitos dele. Sim. Só que ele pode se matar, né? Sim, mas se ele sobreviver, o principal problema é esse. A notícia boa é que ele pode haver uma cura, entre aspas. Sim. Uma melhora, pelo menos. O principal risco é ele acabar se suicidando antes de chegar um tempo em que a doença ele se curaria consiga, por si próprio. Entre aspas, se curar, né? Se controlar. Na verdade, a doença mental ela é controlável. Não dá para se falar em cura. Síndrome do pânico. Aí entra os grandes grupos, depressão e ansiedade. A ansiedade tem o síndrome do pânico. Geralmente está junto, né, depressão e ansiedade. Então, o pânico, ele tem uma causa não bem definida, um sentimento de apreensão. Tem as fobias, são fobias específicas ou fobia social. Agorafobia, medo de lugares abertos. Acrofobia, medo de altura. Aracnofobia, aranha. E assim tem mais de 100, né? Tem medo de tudo, medo de doença, medo de morte, medo de hospital, medo de sangue, tem medo de tudo. Tem medo do medo. Tem também. Tanatofobia, medo de morrer. Tensão das lembranças pretéritas, faz que apareçam fobias na atmosfera íntima. E é interessante que a psicologia transpessoal, que lida ou com hipnose ou com terapia, respiração holotrópica, ou uso de música, aquelas músicas New Age, músicas de Reiki, tem muitas pessoas que fazem regressão e acabam curando através da terapia regressiva também. Então isso aí prova mais uma vez que tem problemas que a origem está lá. Que geralmente o terapeuta vai induzir a pessoa a relaxar e agora tu vai até onde começou o problema. Pode ter sido na primeira infância, pode ter sido no parto, tem as doenças as matrizes básicas perinatais, MBPs ou MPBs, e pode ser também do passado também. Então, ela vai lá na origem do problema. Terapias cognitivo-comportamentais, tem várias terapias que focam. Hoje a terapia cognitivo-comportamental está sendo usada para bastante coisa, inclusive a meditação, a mindfulness, que é o controle e atenção plena. Então, terapias baseadas na meditação e para a pessoa usar no dia a dia.
e tratar seus problemas. Uma música relaxante, alguma coisa nesse sentido. Auto-obsessão, pseudo-obsessão, fantasma na cabeça. Então, quando a pessoa mesmo, monoideísmo, ela mesma obsidia ela mesma, perturba ela mesma. A infelicidade como método da vida, aí entra as depressões, né? Não acredita em si próprio, que é capaz de ser feliz. Medo cria fantasma, começa repentina, persistente, somatizando. E aí somatização entra as antigas histerias, né? Na época do Freud eles achavam que era só a mulher que tinha, e hísteros é as doenças do útero ligadas à sexualidade. E sabe que não, tem homens que são histéricos, tanto que eles usam personalidade narcisista ligada a palhaço, ao clown, e que gosta de chamar atenção. E entra o borderline nessa turma aí também. Então o termo histerismo também é mais na psicanálise, né? Mas está se abandonando. Então o medo ali, aparece o clown, aranha, lugares escuros, lugares abertos. O estresse, saiba se cuidar. Ali aparece o grito. O grito do Munch. O palhaço é o clown. Isso. Na verdade é a figura triste. Pra quem tá meio perdido, clown é palhaço em inglês. Então quando se fala em clown, a gente se refere-se a palhaço. Que agora tem um filme que com certeza... E eu achei muito triste o Coringa. Um filme triste. O cara é um cara... É porque nas histórias em quadrinhos, a história do Coringa é uma história meio complexa. Eu não sei se o filme ele é muito fiel. Ele ficava nervoso e começava a rir, aquela risada. Sim, a história dele é bem legal também nos quadrinhos. Aí saía matando e dando risada. Sim, era totalmente perturbado. E ele tinha problema com a mãe, se não me engano, também, né? Tinha uns conflitos ali. Sim, é legal a história do personagem nos quadrinhos. Embora todo mundo conheça ele desde pequeno, é o vilão do Batman. Ele já assustou muita gente pelo fato de ser palhaço, né? Igual o e Pennywise. Tem vários filmes com palhaço, igual o Pennywise, banco e tudo, né? O Pennywise do It, a coisa, que é o palhaço dançarino, né? Eu particularmente gosto de palhaço. Mas a maioria dos palhaços são depressivos, isso é uma coisa. Sim, eu vi em algum lugar que muitas vezes os palhaços, eles... É uma profissão que a gente tem que respeitar, porque muitas vezes eles têm que esquecer das próprias tristezas para fazer com que os outros esqueçam das suas, né? Só que já vi muito caso disso, que muitos palhaços, eles... É que nem humorista como um todo, né? Tem muito humorista que é depressivo. Sim. Parece uma coisa meio paradoxal. Embora o palhaço, ele seja alegre, faz brincadeira e tudo mais, muitos deles, eles são bastante tristes. Lembrando que o cara que mais criou ali, que era tem o Agildo Ribeiro e tem o outro lá que já faleceu, ele tinha psicose maníaco-depressiva, né? Inclusive ele fez depoimento sobre a importância de se tratar. E os filhos dele, a maioria segue o caminho, né? Escolhendo o professor Raimundo e tudo. É um cara que tem mais de 100 personagens, né? Esse é o verdadeiro artista, né? Quando aceleramos demais para realizar mais fantasia, nosso ritmo vital não condiz com o nosso organismo. Damos asa à imaginação, criamos uma forma de vida que não corresponde ao natural. Fabricamos ideias fantasiosas através dos pensamentos organizados. Aqui entra também o bipolar, né? A fase maníaca. Mania tem a ver com exaltação, com alegria demais. Tudo é demais. Sexo demais, alegria demais, é tudo demais. Também pode acabar se matando por correr demais ou se atirar achando que é o super-homem. Fazemos mais do que dá mais dinheiro e menos do que mais gostamos. E na fase depressiva, não, aí se retrai. É muito para cima, muito para baixo. E muitas vezes questão de semana, de dias, ele ciclagem rápida, se fala. Outros predomina a depressão, outros predomina a mania. E o hipomaníaco é o que mais tem, né? Principalmente no meio artístico. Aquele que faleceu recentemente provavelmente era bipolar. Pito Sachete. O Jorge Fernando era bipolar. Tem muitas figuras aí no meio artístico são bipolares. E acaba fazendo sucesso na mídia, né? Auto-boicote e auto-sabotagem, principalmente o teatro. Então a auto-sabotagem aí tem a ver com a depressão principalmente. O homem só é pleno quando se conscientiza que a harmonia da mente, do corpo e do meio onde ele vive são reflexos da postura íntima. De acordo com teus pensamentos, teus sentimentos, como tu responde ao meio, a questão é, problema todo mundo tem, mas como tu responde ao problema? Essa é a questão. Que problema todo mundo, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem.
Até porque a gente tem a questão do casamento, o namoro, o trabalho, o primeiro emprego, tem várias coisas que pode dar problema se não forem bem conduzidas. Morte de parente, e por aí vai. Perseguimos imagens e ilusões, e também quando é demitido, né? Que colocamos nossas vidas com objetivos fantasiosos. 70% do que a pessoa ansiosa pensa acaba não acontecendo. Então, por isso que a gente tem que se ocupar ao invés de se ocupar antes. Se preocupar é se ocupar antes. Devemos transformar a nossa caminhada no mais agradável possível. Se diz que a depressão é pessoa presa ao passado e a ansiedade é presa ao futuro. Então, elas acabam de ver, por isso a atenção plena, viver o aqui e agora. Não ficar presa ao passado, passou, não consegue mudar mais, mas o futuro consegue mudar mudando o presente. Miragens, ilusões, medos, castigos. Se eu tiver sucesso, posso morrer, vou perder os amigos, posso perder o controle, vão pensar que sou desonesto, castigo é consequência de culpa. Tem gente que confunde karma e castigo. Karma é aprendizado, não é castigo. Se acomoda na infelicidade porque supõe que tem missão, é castigo, culpa gera autopunição. E uma das coisas que põe muita culpa nas pessoas é as igrejas, né? Infelizmente, eles rebaixam as pessoas, dizem que as pessoas não valem nada, que se elas não se buscarem Deus, Ana Maria Martins, elas não vão vencer na vida. E não, nós somos filhos de Deus, né? Nós estamos aqui para ser felizes e para vencer, independente de seguir religião ou não seguir nada, mas fazer o bem e ajudar os outros. O importante é fazer o bem, independente de ter alguma religião específica ou não. Ser bom é lugar comum, ser excelente é a meta. Então, ser bom é o normal. Se conseguir ser melhor que bom, é a meta, né? Apesar de Jesus ter dito que bom era o Pai apenas. Traumas. Um dos recursos psicológicos mais comuns utilizados pelas pessoas é querer ignorar eventos e acontecimentos doloridos. Então, quando a gente estuda os mecanismos de defesa do ego, o ego é o eu inferior, é o eu pequeno, é o que gosta tudo da terra. Dinheiro, sexo, poder, tudo que é da terra. Muitas vezes o Humberto Roden comparava o ego com o diabo, é como se fossem os diabos internos. Porque prende as coisas da terra, é mamon, é dinheiro, é riqueza, é poder. E bem o contrário do que pregava Jesus, do que pregava Buda, do que pregava São Francisco de Assis e outros grandes mestres. Então, um dos mecanismos de defesa é a negação. E aí tem a projeção, quando tu projeta nas pessoas coisas tuas. Na verdade, cada um de nós é o espelho do outro. Muitas vezes o que tu critica no outro é uma coisa que tu tem que mudar em ti mesmo. Por isso que o principal professor é teu inimigo. Ele vai dizer o que tu precisa melhorar. Um amigo não necessariamente, pode dizer ou não. O inimigo não passa a mão na cabeça, ele aponta o teu defeito. E aí tu consegue melhorar modificando teus defeitos. Querer ignorar eventos e acontecimentos doloridos. Não somos projetados para sentirmos dor, mas a dor faz parte. Claro que é melhor aprender pelo amor, mas muitos acabam aprendendo pela dor. Porque geralmente quando tu tá bem de saúde, quando tá tudo bem, tem dinheiro, às vezes tu esquece até de Deus. E quando tu tá sofrendo, por isso que se diz tradicionalmente, tem alguns que são anti-religião que dizem, não, religião é coisa para pobre. Porque para eles, se o cara tá rico, tá bem, não precisa mais de Deus. E não é bem assim, né? Se tu é rico é porque tu teve merecimento. Desde que não tenha roubado, né? A riqueza ilícita é antiética. Agora, se tu... Nesses casos que tu falou ali, se tu for por eu li em herança, algum local que falou que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só o que tem é o dinheiro. Tem dinheiro, mas não vive com medo. Aí entra os medos também. Medo de perder, medo de ser passado para trás, medo de ser roubado. Aí mora num castelo todo cheio de vigia, vive com mais medo que o outro que não tem nada, que às vezes vive na rua. Por sinal, um filme baseado no Augusto Cury é muito bom, aquele O Vendedor de Sonhos. Mostra bem isso aí, né? O cara não tinha nada, vivia na rua e era feliz. E o outro que tinha dinheiro estava tentando se matar. Aquela cena é muito bonita. E ele vai lá e convence o cara que não vale a pena. Na verdade, nós somos projetados para ser felizes. Isso aí Jesus mesmo, o mestre, já dizia, né? Nós estamos aqui para ser felizes. As dores são conteúdos emocionais. A dor é como a febre, né? Se tu não tiver febre, como é que tu vai saber que está doente?
são alertas. O homem coloca sob o tapete da sua própria vida porque não tem o interesse de rememorar. Alguns desses acontecimentos são assimilados de forma adequada, não são assimilados de forma adequada, ao ser energicamente trancafiados na inconsciência, lá no id, lá no nosso inconsciente profundo, o porão consciencial. Acabam gerando traumas que interferem inconscientemente em nossa forma de ser e de agir. Os novos estudos do sistema nervoso dizem que a gente tem o cérebro reptiliano. Não é o reptiliano no sentido ufológico, é reptiliano porque ele é o mesmo do lagarto, da cobra, lá dos seres mais antigos. Tem o mesencéfalo, que é o cérebro que é dos mamíferos, dos nossos irmãos macaco, gato, cachorro, cavalo, e o neocórtex, que é o cérebro mais novo, que é o humano mesmo, que é o que nos faz humano, que o macaco ainda não tem, né? Ele tem um princípio, mas não chega a tanto. Anderson José Bel. Então, até nisso a gente é triuno. Um cérebro reptiliano, um cérebro mamífero e um cérebro humano, que é o neocórtex, que é o que nós somos humanos. Por isso que a gente faz música, filosofia e busca saber o que é Deus, o que é o bem, o mal, essas coisas. Alguns desses acontecimentos, já foi falado. Quando interiorizamos processos psicoemocionais mal resolvidos, eles podem ser agentes ativos para o surgimento de fenômeno de auto-obsessão. A pessoa mesmo se auto-perturba. Tais traumas, quando levados para a espiritualidade pelo desencarne da pessoa, sem serem resolvidos, acabam sendo o núcleo gerador das tendências para as próximas existências. Por exemplo, morreu com câncer, não necessariamente vai curar o câncer no hospital no além. Pode até curar, mas tu pode voltar com tendência para o mesmo câncer. Okay? Tu vai trazer no perispírito, no corpo energético, os vícios, as paixões e as doenças não resolvidas. Em alguns casos é curado no plano espiritual, aí é beleza. Aí quando tu volta. Não é tábula rasa, tu já tem o que tu conquistou, tu não perde. Nada se perde, tudo se transforma. Então tu vai acumulando núcleos em potenciação, vai acumulando conhecimento, acumulando vivência, acumulando sabedoria. E esse é o grande objetivo. Até voltar para o Pai, voltar para junto do Criador novamente. E não vai ser numa existência só. É muita pretensão achar que uma existência tu vai para o céu direto. Geralmente é resultado de assédio, as manias de perseguição. Então aqui tem várias coisas. Pode ser por uso de droga, e na verdade a droga pode abrir. Tem até o livro aquele Céu e Inferno e as Portas da Percepção, do Aldous Huxley, que mostra que o LSD, a mescalina, cogumelos alucinógenos podem abrir o próprio álcool e a pessoa acabar entrando em contato por afinidade, por vibração, com entidades malfazejas, os chamados demônios. E são os nossos inimigos, né? Geralmente é resultado de assédio. Então, assédio espiritual, que é um termo mais certo do que obsessão, porque obsessão pode confundir com a obsessão da psicologia. Infeliz consigo mesmo, atrai inteligências afins de outras dimensões de pessoas tão infelizes quanto ela. Para entender essa questão de dimensão, é tu imaginar a história do mito da caverna de Platão, aquela história do peixe que sai do riacho e vai parar no oceano. Então são diferentes dimensões. O rio é uma dimensão, o oceano é outra dimensão, a terra é outra dimensão, o espaço é outra dimensão. São diferenças dimensionais. Pessoa se vê envolvida e diz que todos estão constantemente contra ela. Mania de perseguição. Nada de perseguir inimigo invisível, nós somos nosso próprio inimigo. Então muitas vezes as pessoas são inimigos também e não necessariamente existem, né? E se existe no plano espiritual, não no plano físico. Eu li em algum lugar que muitas vezes a paranoia ela vem em conjunto com a esquizofrenia. Principalmente a doença esquizoafetiva, que aí mistura a esquizofrenia com a psicose maníaco-depressiva. E o esquizoide, o que seria? Personalidade esquizoide, esquizotípica, tem alguns teóricos, alguns psicólogos, psiquiatras consideram que essas pessoas podem ter esquizofrenia no futuro. São pessoas que desde a infância já são esquisitas, são retraídas, vivem isoladas, e pode ter algum parentesco com o autismo. Hoje em dia tu tem um aspecto do autismo, o TEA, né, transtorno do espectro. E geralmente a partir de que idade a esquizofrenia ela se manifesta? 14 a 38 anos. Mas até os professores brincaram, nós passamos de 40, não temos tendência. Agora, enquanto tu tiver abaixo dos 38... Então ainda tô na faixa de risco. Se tiver o gene na família... É que eu tenho uma avó que ela era... Se fuma maconha, tem grande chance. Não fumo. Mas eu tenho uma avó que ela tinha esse problema. Mais um motivo para não fumar maconha.
A minha bisavó, ela tinha esse problema. Uma bisavó minha. Até nós conversando com a Sabrina uma vez, a gente falou, né, que o pai dela tinha problema, tanto que se matou. A bisavó dela tinha problema, a avó tinha problema também. Então, e ela não tem ainda 45 anos, então corre risco, né? Tem que se cuidar. A ansiedade. Inquietação motora. Então, a ansiedade é um pouquinho diferente do medo. O medo é frente a uma coisa real. Medo de cobra, medo de... São perigos reais, tu pode morrer, né, se for picado. Márcio Marx. E a ansiedade não. A ansiedade, tu não sabe bem do que... Ou se tem um objeto, tu não sabe por que tem medo. A pessoa tem medo de barata. Mas a barata não vai te matar. Mesmo assim, por que do medo? Muitas vezes é ojeriza, é asco, é nojo. Não é medo propriamente dito, né? Tu pode ter medo de um vírus, uma bactéria que pode gerar uma doença ou até a morte. Mas não uma barata, uma lagartixa. Qual é o mal que vai fazer uma lagartixa? E tem pessoas que têm ojeriza. E a ansiedade, então, muitas vezes... E tem gente que tem medo de tudo. Medo de... Por exemplo, o pânico. Medo de ficar louco, medo de enlouquecer, medo de morrer. Sensação de angústia, aperto no peito ou na garganta. Chamado nó na garganta. Quando a gente estuda os meridianos, a gente sabe que isso aí tem a ver com os meridianos e transtorno do ectoplasma, da tua própria energética dos meridianos. Sudorese, taquicardia, que é aumento da frequência cardíaca, mal-estar generalizado. Principalmente a transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Pessoas são ansiosas o tempo todo, não consegue ficar parado. Isso aí pode ter na esquizofrenia também. Roer unhas, é onicofagia quando come unhas. Puxar cabelo, é tricotilomania. Ficar sempre mexendo em algo. Permanece balançando pernas e braços. O autismo muitas vezes tem isso também. Também pode ser pessoas muito falantes, compulsão por falar, taquilalia, falar salada de palavras, muita dificuldade de ouvir e absorver e entender. Então tudo isso aí faz parte da ansiedade. E ela começou desde a época das cavernas, quando a gente fugia das feras, da época do tigre de dente de sabre. E hoje as feras modernas são outras, né? A não ser quem mora na floresta ou quem mora no campo, mas na cidade as feras são outras. E tem as feras internas também, né? Chamados demônios internos. Hipocondria é mania de doença. Vem de hipocôndrio, que é a parte embaixo da costela. Hipo, abaixo, côndrio, costela. Então, pessoas que tinham problema de fígado. A própria melancolia, na época do Hipócrates, pai da medicina, eles falavam nos 4 tipos: pessoas fleumáticas, sanguíneas, hipocondríaca e a melancólica, que tinha a bile negra. Eles achavam que a bile negra, o fígado, tinha a ver com depressão. Hoje a gente sabe que são transtornos ligados a algumas monoaminas, como a acetilcolina, agora deu branco. Adrenalina, acetilcolina, serotonina e outras. E esse desbalanço dessa substância causando ansiedade e depressão. E no caso da hipocondria, mania de doença. Também é chamada nosomania ou mania de doença. Noso ou patomania. Neurose de doença. Sensibilidade exacerbada, fato de ser muito centrado no seu corpo. E aí tem também a síndrome de Munchausen, que são pessoas que inventam doenças. Tem as síndromes factícias, pessoas que inventam doenças para se encostar no INSS. E tem aqueles que acham que estão doentes, mesmo quando os exames tudo normal, mas elas sempre acham que estão doentes. As máscaras. Lembrando que máscara vem de persona. Então, cada personalidade nossa é uma máscara. Se tu pegar o ator, cada papel que ele faz é uma máscara. E equivale nas nossas existências. A gente pode vir homem, pode vir mulher, pode vir judeu, pode vir negro. A gente tem que experimentar tudo para ter sabedoria, para ter a ciência, chegar à ciência divina, né? Chegar perto de Deus novamente. Então passa por tudo. E cada vez que tu vem, tu tem um papel, uma profissão, um nome, um sobrenome. São as chamadas personas ou máscaras, que dê origem à personalidade ou ego, que é chamado também eu menor, porque não é o que tu realmente é. Se a pessoa te perguntar o que tu é uma consciência usando um corpo temporariamente. Tu não é um corpo que tem uma consciência ou tem um espírito. Não, tu é o espírito e tem um corpo.
E tu está Flávio, está Ralha, está Gilberto. Tu não é Flávio, tu está Flávio. Amanhã tu pode ser Antônio, pode ser Maria. É uma questão até apenas de mudança de perspectiva. A pessoa que acha que é santa sente-se incompreendida. Aí tem assim do coitadismo, né? O coitado, falta de amor próprio, confundido com a máscara da humildade. Então é a falsa humildade. Quem sou eu para merecer isso? Aquela pessoa que fica se autodepreciando. Ela não tem autoestima, tem baixa autoestima. O medo, a pessoa se esconde de algo, fala abertamente de causa melindre, pessoa que se melindra por qualquer coisa. E uma das coisas que se aprende é que tu deve separar. As pessoas não estão atacando, ou tem pessoas que acham que qualquer coisa as pessoas estão contra elas. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada pela cognitivo comportamental. A solidão, a pessoa que se sente abandonada, ninguém a ama, depressão, por exemplo, ou personalidade dependente com borderline. A certinha, que acha que todo mundo está errado e ela tenta agradar a todos, principalmente em trabalho a gente vê isso. A política, que ela concorda com tudo sem se definir, esse aí é o humanismo, né, que fica em cima do mundo. Então são as máscaras. A borboleta ali é um símbolo da transformação, né? Quando se fala em nova era, se usa a borboleta e a lagarta como símbolos. A maioria de nós ainda está na fase de lagarta e tem que se... É no sentido de abrir a mente, ampliar o conhecimento para poder... A maioria ainda está como larva ainda. E não é aquelas coloridas bonitas, são aquelas bicho cabeludo, aquelas bem feias. Tem uns que a gente... Tem uns corvos, né? Tem algumas pessoas pelas atitudes que a gente percebe que são tóxicas. larva, mas não de borboleta, de mosca. A mariposa. Aquela... chamada bruxa também. Aquela noturna. É grande aquela? É. Causa depressão. Então, depressão também é chamada doença do século, né? A depressão é uma doença... Na verdade, ela está ligada a uma queda de energia muito mais do que necessariamente choro, porque tem pessoas que têm depressão, mas não choram. E nem todo o choroso é depressivo também. Para falar em depressão, tem que ter mais de 4 semanas de tristeza recorrente, desânimo, desesperança, baixa autoestima. Então, é tudo para baixo. E dependendo do nível, entra na questão da unipolar ou bipolar. A antiga maníaco-depressiva, que hoje a gente chama transtorno bipolar. Transtorno afetivo bipolar, TAB. A depressão é uma doença tão antiga quanto o próprio homem. Nascida nas profundezas da alma, pode dizer que a depressão nasceu quando o homem experimentou a dúvida, o medo e o vazio. E tem a questão também espiritual também, né? Então, muitas vezes a causa ela é bem mais profunda. E tem as depressões de causa orgânica também. Tem medicações que levam a depressão, reserpina, por exemplo. Alguns remédios para pressão alta levam a depressão. O omeprazol, o pantoprazol, como eles bloqueiam a B12 no estômago, a falta de B12 leva a depressão, a falta de B9 leva a depressão. A falta de uma série de substâncias também leva, principalmente a sertralina, as monoaminas, né? A depressão é vista também como uma doença de múltiplas causas. Então, problemas sociais, problemas psíquicos, problemas físicos também. Mas, no fundo, ela é da alma, um problema da alma. As causas estão diretamente relacionadas com o perfil psicoemocional do indivíduo. O remédio, ele alivia o sintoma, mas para tu poder falar em cura, controle, tu tem que mudar como ser humano, mudar para melhor. E não é só questão que é depressivo porque não trabalha ou é vadio. Não. Ela é uma doença. Então não é vadiagem, não é preguiça. Então isso aí são as psicofobias, as ideias erradas a respeito das doenças mentais. E é um transtorno do humor. Para tanto, é preciso diferenciar a doença depressão da tristeza. Então a pessoa pode estar triste, todo mundo nós, pelo menos uma vez na vida, vão ter tristeza, mas não necessariamente depressão. A tristeza prolongada seria depressão. O humor quando eles falam em afeto, sentimento, é como se fosse o clima, quando fala em meteorologia, o clima pesado, né? O clima e o tempo, a mesma coisa quando se fala em afeto e em humor. O humor é mais abrangente. O psiquiatra Peter Wibrow,
descreve a depressão como uma imagem. Imagine o desconforto de várias noites sem dormir, então problemas de insônia, por exemplo, ou pode ter dormir demais, pode ter o contrário também, misturando a dor da perda de um ente querido. Se considera até um ano normal, a pessoa perdeu um pai, um filho pior ainda, né? Ou um marido ou esposa, ou um avô, uma avó, até um ano é normal. Se passar de um ano, será que é normal? A pessoa continua triste, continua isolada, continua que não acaba nunca. Depressão é isso. Então aí entra a questão do luto, a perda, né? E pode ser perda de emprego, perda de uma pessoa querida. A alma, o espírito, a consciência é o que se apresenta doente. Em termos puramente psicológicos, a psicologia no princípio era a doença da alma, depois eles transformaram em comportamento, mas ela é da alma. Encontramos as raízes da depressão em comportamentos imaturos, materialismo, nas perdas de qualquer natureza, ressentimento e a culpa. O materialismo principalmente, porque aquele que não acredita em nada, morreu, acabou, não tem mais nada, então ele acaba se desesperando. Esse tem medo da morte. E o apego excessivo às coisas, às pessoas à nossa volta, apego a dinheiro, apego a posse, apego a terreno, tudo isso acaba agravando sintomas depressivos. Salete Rosa, Márcia Fernandes. Consequências. 5% da população mundial depressiva. Alguns dizem que é de 3% a 20%. Então depende do estudo, da estatística. É a quarta doença mais comum, segundo a Organização Mundial da Saúde. O suicídio é responsável por 15% das mortes de pessoas deprimidas. E a maioria dos depressivos corre mais risco de suicídio, né? Principalmente depressão profunda. Ela é classificada também em leve, moderada a grave, né? A grave seria que pode resultar de suicídio. Ainda segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão será a segunda moléstia mais roubará anos de vida da população em 2020, além de perda de trabalho, de afastamento de trabalho. Eu pessoalmente penso que o depressivo, se ele puder trabalhar, ele deve trabalhar e não ficar em casa. Se ele ficar em casa sem medicação, sem tratamento, ele não vai melhorar. Precisa psicoterapia, precisa medicação e precisa também mudança de perspectiva, mudança de pensamento. A depressão é um fator de desagregação familiar, acaba afetando o resto da família. Principalmente se tiver álcool ou alguma outra coisa junto. Dependência de substâncias. Não sei, já foi falado. Tá. Somos um todo não indivisível, então é mente e corpo, não tem como separar. Corpo sem mente é fantasma. E mente sem corpo aliás, mente sem corpo é fantasma. E corpo sem mente é cadáver, né? Toda doença é fruto da nossa condição moral, mesmo aquelas vinculadas às condições do planeta, pois nossa estadia aqui é resultado do nosso processo evolutivo. E é temporária, né? Tudo passa e tudo muda e tudo se transforma. Então a evolução é tu poder melhorar no tempo que está aqui, seja 100 anos, seja 70, seja 50, o tempo que for. Mas fazer alguma coisa para não for que nem a estrela cadente, né, que passa, mas como se fosse uma estrela daquelas que tu vê que continua vendo no céu, e não aquela que apenas cai, que na verdade é um meteorito, é uma pedra. Outro dia nós estávamos colocando que teve um célebre cientista que dizia que as pedras não caíam do céu, então ele não acreditava nem nos meteoros. E esse quadro resume bem, é muito interessante, a mudança de atitude e o livre-arbítrio. Ainda bem que a gente tem a livre escolha, porque senão seriam autônomos robôs, né? Hoje mesmo com o Márcio nós estávamos falando sobre inteligência artificial, né? E ele disse que nunca vai conseguir parar ao cérebro, né? O cérebro é uma coisa muito, muito bem bolada. Por isso que tem que ter uma inteligência superior por trás do universo. Por mais que tu consiga dar inteligência a uma máquina, a um robô, ele jamais vai se comparar a uma pessoa, a um ser vivo. Um ser senciente, né? Seja animal, seja humano. O equilíbrio, a serenidade, justiça e fé. O aprendizado, a cura. Isso leva ao progresso espiritual. E lembrando que a estrela 5 pontas é o símbolo do ser humano também, né? E a doença leva ao desequilíbrio, o egoísmo, o ódio, a injustiça e o desespero. Então as verdadeiras causas
Então, a pessoa pensar só nela, não fazer nada pelo outro, só pensar em si mesmo, o ódio, o egoísmo, a injustiça, o desespero, o desequilíbrio do perispírito, o desequilíbrio do físico, gerando a doença. Então, desequilibra a parte energética, desequilibra a parte física, acaba alterando os neurotransmissores, serotonina, dopamina, sedona, serotonina, dopamina e noradrenalina, e acetilcolina também, causando problemas de memória, problemas de sono e as depressões e ansiedades. Correntes de pensamento. Alguns autores, tipo Pietro Baldi, falam nas noures. São auras das comunidades, são chamadas também registro acástico. Tudo que a gente pensa, a gente cria, sentimento vai para o espaço e vai formar esses registros chamados noures. E tem aqueles que descem dos planos celestes também. Inspiração para músicos, para pintores, para artistas, para escultores. Muitos que fazem música, eles dizem que eu, através do sonho, ou eu escutei uma determinada, como se estivesse recebendo e captando através da intuição aquele de cima para baixo. E as egrégoras, então, um conjunto de formas, pensamentos gera em torno de nós, que é a psicosfera planetária, a PSOL, a gente chama o CEH, Centro Energético Humano, ou CHE, e o céu seria o Centro Energético Universal, que são as energias que são emanadas para o universo, de lá para cá e daqui para lá. Também chamada morfopensenes, pensamento, sentimento e energia, que é um termo antigo, e egrégoras. Toda casa tem seu egrégora, por isso se fala em casa assombrada, bem assombrada ou mal assombrada, que fica registrado em paredes, que tem, por exemplo, a psicometria. Tem pessoas que conseguem captar sons do passado, ou através de uma foto conseguem descrever a vida da pessoa, de onde ela veio, ou analisando uma pedra, essa pedra é de 500 mil anos atrás, de 2 milhões de anos atrás. É uma coisa bem rara, é uma sensibilidade bem rara, que a gente estuda na parapsicologia, na psicotrônica. Aí eu acho que é o fim, né? Ou tem mais? Não tem mais. Essa música eu não conheço. Medicamentos do espírito. Deixa eu ver. Márcia Fernandes, Salete Rosa. Amamable. Colhemos o magnetismo sublinhados benefícios imediatos. Então, magnetismo, a gente já estudou alguma coisa, é o positivo e o negativo, é todas as questões das polaridades. O Passe, Jacob Mello, é um livro fantástico e tem vídeos, A Cura pela Depressão, pelo Passe Magnético. Então, o Jacob Mello se aprofunda nas várias fases, passe longitudinal, transversal, sopro quente, sopro frio, as várias transmissões de energia pelas mãos ou pelo sopro, mas a maioria pelas mãos. A maioria das religiões falam no Jorrei, no passe, na bênção, a bênção papal, a bênção do pastor. Isso aí tudo é passe magnético. E passe espiritual, passe anímico e anímico mediúnico quando é teu, com mais ajuda dos seres de luz. E tem os passes negativos também, que é os casos de magia negra, trabalhos, e aí é o lado negro, o lado demoníaco da coisa. A oração, então ali cita Isaías, por exemplo. A oração é a ligação com Deus. Orar e agir, né? Oração, tudo terminação. Meditação, meditar e agir. Esperança vem de esperançar, não é apenas esperar, é transformar. Tem a ver com resiliência. A água magnetizada, ali está um termo antigo, não se usa mais, porque a água é um fluido, então ela é magnetizada. Ela já é um fluido, então é água magnetizada. É quando tu impõe as mãos, faz uma oração e mais o que recebe do plano espiritual. E a água, o católico chama uma água benta, só que o católico apenas, ele não toma água. O espírita e outros tomam água que é magnetizada. É como se fosse um remédio homeopático, alguma coisa nesse sentido. O evangelho no lar, a prática de fazer o evangelho 15 minutos, 20 minutos, num dia na semana, e que isso traz a paz para todas as pessoas que moram naquela casa e até para a vizinhança. Por intermédio dos quais, benfeitores amigos desencarnados nos reequilibram as forças através da inspiração elevada, apaziguando os pensamentos ou se vale de recursos mediúnicos esparsos no ambiente, a fim de nos propiciar e socorro à alma aflita ou às energias exaustas.
Emmanuel, que é o mentor do Chico. Hoje é o contrário, hoje o Emmanuel está com em torno de 21, 22 anos, e ele, quando ele for se manifestar, o Chico vai se manifestar através dele, inverteu. Então há uma troca de um vai daqui para lá e o outro foi 2002, né? Foi na Copa o Brasil foi campeão, o desencarne do Chico. Tratamento: livrar-nos dos lixos velhos que pesem nossas almas. Então transformar o homem velho em homem novo. Então os sentimentos, rancor, mágoas, culpas. Os sentimentos doentios, Pato Pensenes, Alexandre Brina, Reodin Bortolin e Pito Sachet. Então transformar tudo aquilo que é ruim, chamados traços fardos, trafares, em traços força, trafores. Transformar os defeitos em virtudes. Lembra daquela oração do C, né, do Rudyard Kipling, que é o homem de bem. Através do esquecimento livramos ressentimentos. Aí entra a questão do perdão também. Tem que esquecer, mas tem que esquecer realmente, senão não é o perdão mesmo. Livres de ressentir as dores velhas, estamos prontos para o perdão, é a terapia do perdão. Será com bálsamo divino a derramar-nos o coração e nos acalentarmos. Guardar ressentimento, pode criar até um câncer. Então não é bom guardar rancor, guardar ressentimento. Então terapia do perdão. Livrar-se das culpas, aprendermos a ver. As pessoas dizem que é como tirar um peso das costas dos ombros, né? Ver os erros como ensinamento e não como punição, né? Útil e fácil ao nosso alcance para aprendermos como não devemos fazer alguma coisa. Então, quando se manifesta um inimigo nosso, seja no mediúnico ou um inimigo visível também, então o que aprender com ele ao que não é bom para nós, né? Não é bom para nós roubar e roubar a merenda e roubar 1 milhão, como diz a musiquinha aquela. Então, repetir as coisas boas, não as coisas ruins. O melhor tratamento para a depressão, conjunto dos ensinos trazidos por Jesus. Perdão, trabalho produtivo em benefício do próximo, então caridade. A caridade salva, não é propriamente essa ou aquela igreja, então tem que vir de dentro e ajudar o outro. A solidariedade e o amor. Poderemos alcançar a cura não apenas da depressão, mas de todos os nossos males. Então, pela reforma íntima, pelo perdão, pelo trabalho voluntário, pela ajuda mútua, pela caridade, solidariedade e amor. Transformar a solidão, como é que diz? Transformar a solidão em solidariedade. Transformar a solidão em solidariedade. E ajudar o outro. E a empatia, né? Se pôr no lugar do outro. Então isso trataria qualquer problema da esfera psíquica e emocional. Jesus compara aquela parte lá que não adianta pôr o vinho novo não é cantil, como é que ele chamava aquele que se carregava água naquela época? Se ele velho pode rasgar, né? Mas eu não lembro o nome que ele usa. Alforge. Muitas doenças seriam evitadas e não sofria tanto o coração se fosse mais experimentada a paz que advém do perdão. Lídia Vasconcelos. E seguir os exemplos dos grandes, né? Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Aqui nós tivemos a criadora lá da criança, lá de Forquilinha. O irmão dela também como arcebispo. Atendimento fraterno. É de vital importância envolver o paciente na confiança e ternura, ao mesmo tempo esclarecê-lo com sua realidade e constituição espiritual. Não se deve propor resolver os desafios nem as dificuldades. Muitas vezes as pessoas procuram para resolver problemas familiares ou problemas financeiros, não é o objetivo. Isso vale para qualquer igreja, né? É ajudar as pessoas a vencer por si mesmos as coisas físicas através dos meios físicos, através do trabalho do dia a dia, e as coisas espirituais através da mudança íntima. Eliminando as doenças e os sofrimentos, propondo ao paciente, ao sensente, ao consulente, cliente é errado ali, porque cliente é o que paga, não se deve cobrar quando se trata de espiritualidade,
os meios hábeis para a própria recuperação. Hoje até o Halia estava nos explicando a questão do sexismo e do feminismo, que seria o contrário do machismo, e não o feminismo, né? Então a gente está sempre aprendendo. Eu também aprendi recentemente. Eu tenho uma amiga minha que ela passou a lutar, né, pelo movimento feminista. Ela me explicou, não, Halia, eu vou te explicar. Direitos iguais, né? Ela explicou, não, Halia, eu vou te explicar o seguinte. Não é querer ser mais que o homem. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Então não estou querendo pegar o lugar de fala de nenhuma pessoa. Mas é que foi o que a minha colega, que ela é uma expoente, ela está no movimento feminista, ela me explicou que tem o machismo em si, que é quando o homem ele vê a mulher como inferior, e o contrário não seria o feminismo, porque o feminismo seria a luta por direitos iguais entre homens e mulheres. Ser melhor que os homens. Então ela falou que tem se adotado o termo femismo, que seria no caso o contrário do machismo, no caso seria a superioridade da mulher ao homem. Então o feminismo em si, ele é um movimento muito bom, um movimento que a gente tem que apoiar ele, independentemente Jesus já ensinava 2000 anos atrás. Independentemente se a gente é homem ou mulher, nós temos que apoiar, porque infelizmente tem ainda muito preconceito com as mulheres na sociedade que a gente vive hoje em dia. Que o espírito, né, não tem sexo, né? O Exatamente. Sexo é o corpo físico. Mas o motivo, espiritualmente, a gente tem que apoiar, até por uma questão espiritual, porque... Espiritualmente a gente é masculino e feminino, a gente Exatamente. não é só masculino e nem só feminino. Justamente para evidenciar que somos todos iguais, né? Eu já vi casos. Eu acho muito bonito aquele desenho que mostra o negro, o branco, o amarelo, o vermelho, e o osso é tudo igual. Então por dentro é tudo igual. Sim. Independente da cor da pele. Então é besteira esse negócio de... Uma figura que eu gosto, uma figura da mitologia que eu gosto, que ela já foi criada para dizer isso, que é a figura do ceifeiro da morte. Isso. Ela na verdade ela evidencia igual na hora isso. Da morte, né? Ela serve para dizer o seguinte... Pobre. Por que a morte ela é representada por aquele espectro de capuz que às vezes vem num cavalo negro, pesadelo que a gente chama aqueles cavalos negros, vem num pesadelo daqueles com uma foice com um rosto todo preto. Porque aquela foice ela significa que não interessa se você é homem, mulher, se é criança, pobre, se é velho, se é pobre, se é rico, qual a sua opção sexual, qual a sua religião. Todo mundo vai ser cortado pela mesma foice. Então, no fim, somos todos iguais. Independentemente de religião, gênero... E é o mesmo sentido da espada que Jesus diz, eu vim trazer a espada. Exatamente. É o mesmo sentido. Não é a espada física, é a espada do cortar as imperfeições. E eu acho bem interessante... Muita gente acha uma figura sinistra, mas eu não. Eu já acho que ele é uma figura que ela ajuda a evidenciar um pouco uma coisa importante, que é essa questão, né? Então, eu particularmente, eu gosto da figura em si. E todo mundo nasce nu, né? Só é enterrado com roupa, mas é questão de... Mas é como se nascesse pelado e morresse pelado. Tu não vai levar nada, só o bem e o mal que tu faz, mais nada. Só que tu leva vício junto, leva desejo junto, paixão. Então tem que cuidar. Por isso que o budismo prega o desapego. Não ficar apegado à pessoa, não ficar apegado a bicho, não ficar apegado a dinheiro, a riqueza, a terra. Porque tu não vai levar nada disso. Tu vai levar o bem e o mal que tu fez, só. Veja coisas engraçadas, divertidas, alegres, bonitas, românticas, interessantes, instrutivas, espiritualistas, otimistas. Uma das coisas que a gente diz é assista filmes de Gordo e Magro, Os Três Patetas. Claro que se tiver uma depressão profunda, para ele não vai fazer diferença, né? Mas se for uma depressão mais leve, ele pode melhorar. Renato Zacaron, seja bem-vindo. Jackson Felipe Santos, Rosa Camargo, Maria Salete, José Dutra e Jackson Santos. Pizza G já estava. Então, um filme de comédia sempre é divertido. A não ser, claro, tem depressão profunda que não adianta, né? Exatamente, mas tu vai pedir a pessoa ler um livro, ela não vai ler, ela está desanimada. Nem uma revista, nem um gibi. Eu digo uma coisa, Flávio, esse tipo de coisa, ele querendo ou não, ele ajuda. Eu vi uma... sempre ajuda, principalmente a música, né? Eu já devo ter... Eu vi em algum lugar que falou que uma pessoa, ela estava com câncer, e uma das coisas que ajudou ela a se curar foi ignorar tudo que era coisa estressante, que causava mais tristeza, e se focar em filme de comédia, em coisa engraçada. Tanto que o casal Simon Town, ele propõe a visualização criativa. Tu, através da visualização, a cura da AIDS, a cura do câncer, usar a mente para ver a cura, para tu visualizar a cura. A oração Ho'oponopono, tu faz a oração agradecendo,
Isso eu já recebi. Agradeço, perdoo. O Ho'oponopono é muito bonito também. Sim, eu já... Dirce Ribeiro. É Dirce Ribeiro. Um abraço para Dirce Ribeiro. E a música também, tem aquele guri nos Estados Unidos, eles começaram, acho que foi nos Estados Unidos, ele começou a escutar a música do... Não, foi em São Paulo. Ele estava com câncer, entrou em coma. Aí o irmão dele tocava o Alok para ele, e aí ele acordou. E depois eles levaram ele no show, o Alok chamou ele no palco, abraçou. Então a própria música também ajuda. Música boa, né? Não músicas pesadas, músicas boas, né? As chamadas músicas Nova Era, New Age, Reiki, músicas de meditação, sons da natureza, som de flores, pássaros, água. Uma coisa que me incomoda muitas vezes é que existem pessoas que elas acham que a música New Age ela está relacionada ao satanismo, por conta daquela questão de movimento da nova era, essas coisas, mas não tem nada a ver, gente. New Age ele é um gênero musical. Satanismo é o rock satânico mesmo, né? Que daí é o black metal, né? O black metal. Que é o metal pesado. Que inclusive muita gente acha que todos os roqueiros gostam, na verdade são poucos, tá? Porque eu tive muitos amigos roqueiros e nenhum deles gostava do black metal. Até porque muitos deles tinham suas próprias religiões, né? Sim. Então, embora eles gostem de rock, eles sempre tiveram essa ideia de respeitar, né? Tanto muitos deles não acreditavam em Deus, mas mesmo assim... O rock progressivo é bom, tipo Vangelis, são... Muitos amigos roqueiros que eu tenho, eles não acreditam em Deus, mas eles não desrespeitam a religião alheia. Eles são a favor de respeitar todos, né? São agnósticos. Muito exatamente. E infelizmente tem alguns grupos... que são adeptos daquele black metal, que muitas iconografias das letras, dos nomes das bandas, muitas iconografias já remetem a coisas agressivas, né? E é muito comum... Infelizmente até a Anitta, Madonna estão usando símbolos satânicos e símbolos do Illuminati. É sério, tem vídeos mostrando. Ainda. Quando tu vê tapando um olho, por exemplo, ou fazendo aquele símbolo assim, ou o 3, que é o símbolo do 666, isso aí tudo é símbolo satânico. Se você não sabe, procure pesquisar. E a Madonna faz um show que as pessoas estão caindo como se fosse aquele umbral, aquele inferno, e como se o anticristo estivesse vindo. E ela diz, você que vem... Tem a música do Simpatia pelo Demônio, do Rolling Stones, tem o Highway to Hell, que é a rodovia para o inferno. Então tem letras que tem a ver com satanismo mesmo. E as pessoas às vezes não sabem inglês e às vezes estão cantando nem estão sabendo o que estão cantando. Um abraço para o Felipe Cardoso. Salete Rosa e Terezinha Bittencourt. Então a música, por exemplo, rock progressivo, eu adoro rock progressivo, eu acho que tu também. Tipo Gênesis, tipo Vangelis, tipo Era, tipo se bem que Andreas Vollenweider, mas o Vangelis não é rock progressivo, né? O Vangelis é New Age. Mas entra no rock progressivo também. Porque Michael Oldfield. Eu sei que o Vangelis ele é mais classificado Andreas Vollenweider como New Age. Aquela música Deep Forest, Floresta Profunda, são sons da natureza, sons da África. Da África e da Amazônia. Essa não seria uma banda, não é uma música, é uma banda. É chamada World Music. Sim, World Music. Música mundial. O Deep Forest ele é considerado como o World e ambiente. Como World Music e música ambiental. E eles têm inclusive um álbum do Deep Forest que ele é focado no Brasil. E dá para usar no Reiki também. O nome... Porque o Deep Forest ele é um projeto musical francês e eles se encaixam em World Music, mas também eles entram como New Age. Sim. E como música ambiente. E eles têm umas músicas bem interessantes. Tem uma música que eu gosto muito que é a Amazônia, deles mesmo, né? Que eles fizeram em parceria com um cantor brasileiro. E é muito boa. Não sei se tu já ouviu, Flávio, esse álbum deles. O brasileiro não. Tem o da floresta, tem o da, não, eles têm caverna. Eles têm um que é focado em música lá da Bulgária. Outro que eu gosto, o Enia. Então os caras são muito bons. Eu também gosto muito o André Rie, música clássica. Uma coisa que eu recomendo. Ele traz para o povo a música clássica. Sim. Terezinha Bittencourt, boa noite, Terezinha. Boa noite, Coisa Terezinha. Que eu recomendo, o que tu falou? Banda Era. Eu gosto. Outra banda Se bem que a Era tem os dois lados. Tem um deles que é bom e o outro é mais ligado a não tão bom. São músicas mais melancólicas.
Não, mas ainda assim... Tipo o blues é meio triste, né? Não é que são músicas ruins, as letras delas são boas, mas... São melancólicas, né? Tem Enigma, eu gosto, uma banda boa. Enigma também é bom. E Enigma é menos, né? Enigma ela é mais... Embora tenha um álbum deles que eu achei meio triste lá, vi um clipe deles lá do Enigma. Mas ainda assim a música é boa. Eu gosto particularmente. Uma outra banda, não sei se já ouviu, mas que eu recomendo tanto para o Flávio como para quem está ali. Richard Clayderman. É uma banda chamada Sacred Spirit. É um New Age, música calma, só que é focado em canto indígena. E é muito boa. Harpa paraguaia, tem umas músicas bem interessantes. O que mais que tem ali? O Código de Isaías. Aí é o Greg Braden. O Greg Braden é um geólogo, então ele está escrevendo sobre espiritualidade, e do livro dele, o Código de Deus é um, o Código de Isaías é outro. O Código de Isaías, então eles acharam, quando eles acharam em 45 lá em Nag Hammadi, lá no Mar Morto, aqueles centenas de escritos, principalmente Antigo Testamento, alguns do Novo, em 46, lá nas cavernas do Mar Morto. Entre essas chaves encontram-se as instruções de um modelo perdido de oração, que é a ciência quântica. Então isso aí tem a ver com o Ho'oponopono também, que é a havaiana, mas é o mesmo sentido. O poder de curar, tu fazer oração e sabendo que aquilo que tu já foi atendido. Então seria uma oração otimista, trazendo paz duradoura ao nosso mundo e prevenindo grandes tragédias que poderiam enfrentar a humanidade. Tem vários estudos científicos mostrando que a oração, seja de padres, freiras, protestantes, budistas, de várias religiões, elas previnem até 10, 15 quilômetros em volta. Então é o mesmo efeito da oração que se faz em casa, a criminalidade, a violência. Então tu consegue combater o mal com o bem através da oração. E o Código Isaías entra nesse caso aí também. Pode passar. Tem aquela parte de Isaías 38, tem a parte da águia lá, que é muito bonito também, né? Seja como a águia, voe alto, não fique apenas como a galinha ciscando, mas como a águia, para voar mais alto, ver do alto da montanha. É uma das estratégias, tu ver do alto da montanha, tu vai ver uma perspectiva maior, e não aqui embaixo. Do alto da montanha tu consegue ver o trajeto inteiro, de aqui de baixo não. Com as palavras, seu tempo, isso é a parte das profecias também, né? Os profetas, eles conseguem ver lá adiante. Os essênios nos lembram que toda oração já foi atendida por Deus. Lembrando que os essênios, o João Batista era um deles, eles se vestiam de uma maneira simples, comiam frugalmente, viviam na natureza, faziam meditação, eram castos. Então eram um pouquinho antes de Jesus e um pouquinho depois aquele pessoal lá. Tinha os terapeutas também. Qualquer resultado sejamos capazes de conceber já foi criado e existe no presente como estado adormecido de possibilidade. A física quântica diz que tudo é possibilidade, tudo é possível. Tudo o que imaginamos encontra-se disponível. Só devemos atrair a possibilidade e desejamos através do pensamento. E aquela história do grão de mostarda, né? Se tu tiver crença, confiança, a crença, a fé é confiança, e é saber, ter certeza, não é apenas crer, é saber. Saber é mais do que crer. Crer é muito fácil. Por isso, às vezes, as pessoas chamam o crente como se fosse... Porque o verdadeiro crente, ele sabe que Deus existe. Não é apenas crer, é saber. Criar, atrair ou acessar. Nossa oração baseada nos sentimentos deixa de ser algo por obter. Muitas vezes as pessoas pedem, mas é mais interessante tu fazer oração agradecendo de louvor, a hosana, de louvor e agradecimento, do que apenas pedir. Se converte em acessar o resultado desejado, através dos registros akáshicos. Já está criado no mundo vibracional. Lembrando que o espiritual é bem mais evoluído que o material. Muitas das criações vêm de lá para cá, as músicas e muitas coisas. Quântico atômico, as infinitas possibilidades. Nada é impossível quando temos desejo sincero. Esse desejo torna-se parte das nossas possibilidades futuras no nível quântico, só precisamos sintonizá-lo. Quântico, para quem não sabe o que é o nível
intraatômico, né? É nível dos elétrons, pósitrons, as partículas subatômicas. E nesse nível subatômico tem muita coisa que parece paradoxal. Muitas vezes o efeito aparece antes da causa, então são coisas bem esquisitas mesmo. Os próprios cientistas dizem, eles falam em universos múltiplos, realidades paralelas, multiverso, viagem ao futuro, viagem ao passado. Então eles falam de coisas que parecem coisa de magia, coisa de... que tudo é possível nesse nível. Quando eles falam no zero absoluto, é como se fosse a criação de tudo. Ali tudo é possível. E a gente, por não saber, chama Deus, né? A alma do universo. Então, efeito Isaías, combinando sentimento, emoção e pensamento. Pensamento, sentimento e emoção não estão alinhados, não há união. Tem que alinhar eles para ter união. Se cada padrão se move em uma direção diferente, o resultado é a dispersão da energia e a sua oração não é recebida. A oração não foi... Eu fiz a oração e não fui escutado. Mas talvez tu não tenha alinhado sentimento, emoção e pensamento. Tem que ter esse alinhamento para ter o efeito desejado. Também chamado morfopensene, né? Pensamento, sentimento e energia. Pensamento, sentimento e ação. Onde tu põe tua energia, onde está teu coração, lá tu estás, como dizia Jesus. Não é o coração físico, é o coração, é o cardio chakra, é o chakra cardíaco. É a questão do sentimento. Por que a adrenalina pode causar infarto? Porque ela causa vasoconstrição, né? Aquelas experiências com a água também, né? O que você mais quer realizar em sua vida? Aquela experiência com a água mostra que o que tu pensa, tu materializa. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto energia, magia do bem e magia branca e magia negra. No sentido de magia do bem e magia do mal. O que mais você quer realizar em sua vida? Qual o teu propósito? Qual a tua meta? Para que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Isso aí é a questão da filosofia, né? Qual a missão de cada um? Seja menor ou maior, mas todo mundo tem uma missão. O período intervidas, intermissional, é chamado entre missões. É intermediário entre uma existência e outra. Por isso é chamado também período intermissível. Qual o objetivo da sua vida? Por que você está aqui? Ele está aqui para evoluir, para crescer, para lá adiante voltar para o Pai novamente. Se houve uma queda, tem uma ascensão também. Alguns comparam a materialização a uma queda. Quando dizer é impossível, Deus te diz tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Lucas 18, 27. Para Deus nada é impossível. E como a gente é herdeiro dele, então para nós também a gente pode fazer muito mais coisas, como dizia Jesus. Graças vos dou, Senhor, por seres a fonte que dimana todo o bem que me sucede. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sabem com asas de águias, sobem com asas de águia. Esse é o 38, Isaías 38. Correm e não se cansam, o caminho e não se fatigam. Isaías 38. Então seja como a águia, voe alto, não fique rastejando. Para aqueles que não acreditam em reencarnação, começa a analisar os vídeos no YouTube. Aquela criança com 3 anos tocando bateria. Tu acha que com 3 anos tu vai aprender bateria? O outro com 5, 6 anos tocando violino. O outro tocando violino, tocando brasileirinho. Alci Caetano, Gianni Soetiascari, boa noite. Gostei muito, beleza? Nossa colega aí. Então começa a assistir os vídeos do YouTube e começa a pensar, será que realmente não existe? E o contrário também, né? Por que tem criança com câncer? Assim como tem o gênio, tem criança sofrendo. E se ela não bebeu, não fumou, por que está sofrendo? Por erros do pai? A gente não tem nada a ver com o erro do pai. Tu tem que resolver os teus problemas, não os problemas dos teus progenitores. Um abraço a todos, bom feriadão para todo mundo e até a semana que vem. Deixa eu ver o que ele fala, Gianni. Despertar a missão de cada um é fazer o que realmente quer e o que gosta. É isso aí mesmo. Fazer o melhor. E o melhor de cada... Se você é uma coach, uma treinadora, faça o melhor. Se você é um professor, faça o melhor. Se for um médico, faça o melhor.
Independente, seja qual profissão você tiver, faça sempre o melhor. É bem por aí mesmo. Boa noite.